Ei-nos, Senhora, a pobre caravana, em fervorosas súplicas reunida, implorando a piedade, a paz e a vida de vossa caridade soberana. Fortalecei-nos a alma dolorida na redenção da iniquidade humana, com o bálsamo da crença que promana das luzes da bondade esclarecida. Providência de todos os aflitos, ouvi dos céus ditosos e infinitos nossas sinceras preces ao Senhor. Que a nossa caravana da verdade colabore no bem da humanidade neste banquete místico do amor. Poema intitulado Maria, de Bittencourt Sampaio, que está contido no livro Parnaso de Além Túmulo. O mais bonito não eram apenas as visitas que o Chico fazia com os grupos, mas sim aquelas anônimas que ele realizava pela madrugada, quando saía sozinho para levar seu conforto moral às famílias doentes, às pessoas moribundas. Às vezes era acompanhado por um amigo para assessorá-lo, ajudá-lo, pois já portava alguns problemas de saúde, mas sem que ninguém o soubesse desses problemas. Ele nunca se queixava de nada. Junto dessas famílias, ali estava a maior antena paranormal da humanidade dos últimos séculos, que se apagava todo esse seu potencial para chorar com uma família que tinha fome. Chico tinha o hábito em Pedro Leopoldo de visitar pessoas que ficavam embaixo de uma velha ponte numa estrada abandonada e que ruíra. Ia sempre ele, sua irmã Luísa e mais 2 ou 3 pessoas muito pobres de sua comunidade. À medida que eles aumentavam a frequência de visitas, os necessitados foram se avolumando e mal conseguiam víveres para o grupo, pois que os seus salários eram insuficientes e todos eram pessoas de escassos recursos. O esposo de sua irmã Luísa, que era fiscal da prefeitura, recolhia quando nas feiras livres havia excedente, legumes e outros alimentos, e que eram doados para distribuir anonimamente nos sábados à noite aos necessitados da ponte. Houve, porém, um dia em que ele, Luísa e suas auxiliares não tinham absolutamente nada. Decidiu-se então não irem, pois aquela gente estava com fome e nada teriam para oferecer. Eles também estavam vivendo com extremas dificuldades. Nesse interim, lhe apareceu o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, que sugeriu colocasse algumas bilhas com água, que ele iria magnetizá-las para serem distribuídas, havendo ao menos alguma coisa para dar. Ele assim o fez, e o espírito benfeitor, utilizando-se do seu ectoplasma, bem como das demais pessoas presentes, fluidificou o líquido. A água adquiriu um suave perfume, e então o Chico tomou as garrafas e com suas amigas, após a reunião convencional do sábado, se dirigiram à ponte. Quando lá chegaram, encontraram umas 200 pessoas, entre crianças, adultos, enfermos em geral, pessoas com graves problemas espirituais, necessitados. Lá vem o Chico e Dona Luísa, gritaram. Chico levantou-se e disse: meus irmãos, hoje nós não temos nada. E narrou a sua dificuldade. As pessoas ficaram logo ofendidas, tomando atitude de desrespeito, e ele começou a chorar. Nesse momento, uma das assistidas levantou-se e disse: alto lá, meus irmãos, este homem e estas mulheres vêm sempre aqui nos ajudar, e hoje que eles não têm nada para nos doar, cabe-nos dar-lhe alguma coisa. Vamos dar-lhes a nossa alegria, vamos cantar, vamos agradecer a Deus. E enquanto ela estava dizendo isso, apareceu um caminhão varando à noite, carregado, e alguém lá de dentro gritou: quem é o Chico Xavier? Chico pensou: mas essa agora?
Quando ele atendeu, o motorista perguntou se ele se lembrava de um certo doutor fulano de tal. Chico recordava-se de certo senhor de grandes posses materiais que vivia em São Paulo, que um ano antes estivera em Pedro Leopoldo e lhe contara o drama de que era objeto. Seu filho querido desencarnara e ele e sua esposa estavam desesperados. Ainda não havia o denominado correio de luz, eram comunicações mais esporádicas. Chico compadeceu-se muito da angústia do casal. Durante a reunião, o filhinho veio trazido pelo Dr. Bezerra de Menezes e escreveu uma consoladora mensagem. Então o cavalheiro disse-lhe: "Um dia, Chico, eu hei de retribuir-lhe de alguma forma. Mas como é que meu filho deu esta comunicação?" Chico explicou-lhe: "É natural esse fenômeno graças ao venerando espírito Dr. Bezerra de Menezes, que trouxe o jovem desencarnado para este fim." E deu-lhe uma ideia muito rápida do que eram as comunicações mediúnicas. O casal ficou muito grato ao Dr. Bezerra de Menezes e repetiu que um dia haveria de retribuir a graça recebida. Foi quando o motorista lhe narrou: "Estou trazendo este caminhão de alimentos mandado pelo senhor fulano de tal, que me deu o endereço do centro onde deveria entregar a carga. Mas tive um problema na estrada e atrasei-me. Quando cheguei, estava tudo fechado. Olhei para os lados e apareceu-me um senhor de idade com barbas brancas e perguntou o que eu desejava. Estou procurando o senhor Chico Xavier", respondi. O senhor disse: "Pois olhe, dobre ali, vá até uma ponte caída e diga que fui eu quem o orientou." "E qual é o seu nome?" eu indaguei. "Meu nome é Bezerra de Menezes." Segui as recomendações e aqui estou eu, Chico. Trago esse caminhão cheio de mantimentos mandado pelo senhor fulano de tal. Nesse instante abriu o caminhão. O caminhão estava repleto de comida. As pessoas se aproximaram e começaram a recolher o caminhão. Levaram tudo. Chico agora tinha o sentimento de dever cumprido e ficou muito feliz. Na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos e, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Chico Xavier. Certa vez, um amigo abordou o médium Chico Xavier e lhe perguntou: "Chico, em sua opinião, qual é o homem mais rico?" "Para mim", respondeu o Chico, "o homem mais rico é o que tenha menos necessidades." Arriscando nova pergunta, o companheiro quis saber: "E o homem mais justo e sábio, Chico?" Com o fraterno sorriso de sempre, ele voltou a responder: "O homem mais justo e sábio é o que cumpre com o dever." Mas voltou a insistir o homem, certamente querendo uma resposta ou revelação diferente. "O que você está me dizendo é o óbvio, Chico." E sem parar o que estava fazendo e com a espontaneidade de sempre, Chico terminou dizendo: "Meu filho, tudo que está no Evangelho é o óbvio. Não existem segredos nem mistérios para a salvação da alma. Nada mais óbvio que a verdade. O nosso problema é justamente este. Queremos alcançar o céu vivendo fora do óbvio na terra." Certa feita, uma pessoa que, ao observar os necessitados tomando sopa, perguntou para o Chico: "Senhor Chico Xavier, o senhor acha que um prato de sopa vai resolver o problema da fome no mundo?" E Chico, sem titubear, respondeu: "O banho também não resolve o problema da higiene no mundo, meu irmão, mas nem por isso podemos dispensá-lo."
Moral da história: se muitos companheiros estão vigiando os teus gestos, procurando o ponto fraco para criticarem, outros muitos estão fixando ansiosamente o caminho em que surgirás, conduzindo até eles a migalha do socorro de que necessitam para sobreviver. É impossível não saibas quais deles formam o grupo de trabalho em que Jesus te espera. Outro caso muito curioso de Chico se chama o benzedor de cobras. Quando Chico estava na comunhão espírita cristã, certo casal de jovens fazendeiros aproximaram-se dele em público, buscando orientação tal que, de primeiro momento, nos pareceu infantil, mas trazendo-nos ao contrário interessantes ensinamentos. Procuramos o Senhor porque estamos apavorados, Chico. Em nossas terras, em Tuiutaba, existe grande quantidade de cobra cascavel. Meu pai já foi ofendido 7 vezes. Por sorte, ele não morreu. Está agora hospitalizado em estado grave. Por isso nós viemos aqui. Estimulado pela atenção que lhe era dispensada, prosseguiu o jovem. Será que não existe, Chico, algum jeito de espantar essas cobras? Nós já perdemos muitas reses e cavalos picados por elas. Lá na fazenda nós corremos sérios riscos. O jovem, aguardando a resposta do médium, mal sabia do espanto que nos causava tal solicitação. Mas o Chico, mostrando entender com naturalidade o drama exposto, respondeu: coloquem nitrato de prata aos montinhos nos lugares mais comuns onde as cobras costumam aparecer. Isso às vezes dá resultado. Mas se não adiantar... Nesse instante vimos então o médium de Pedro Leopoldo aprumar-se num gesto muito seu, sorridente, observando-nos surpresos. Procurem um benzedor. Alguém pode não acreditar, continuou Chico, mas eu, que sou do interior de Minas Gerais, conheço inúmeros casos que deram bons resultados com a benzedura. Vocês vão encontrar algum, asseverou Chico. Levem-no à fazenda. Mesmo se ele cobrar, paguem o que ele pedir. Quando ele fizer suas orações, as cobras irão embora. Mas como é que isso pode acontecer, Chico? Perguntou-lhe alguém. Chico respondeu: o benzedor naturalmente é médium de fluidos materializantes, e quando ele fizer suas orações, os espíritos que cuidam da natureza utilizarão esses fluidos, tocando as cobras dali para uma região de menos perigo. Percebendo talvez que desejariam pedir-lhe que fosse ele mesmo fazer tais orações, Chico antecipou-se bem-humorado, dizendo: mas se o Chico Xavier for lá, não vai adiantar nada. Elas não irão embora. A minha tarefa é somente com os livros. Muitas vezes exigimos demais dos outros, acabando por ferir seus sentimentos. Desejamos que sejam iguais a nós. Com essas atitudes não convertemos ninguém, apenas alimentamos nossa vaidade e o nosso egoísmo. Chico tem uma história bem curiosa a esse respeito. A descrença do marido. De outra vez, uma senhora muito emocionada adiantou-se para abraçar o Chico. Notava-se que ensaiara as palavras que iria dizer ao médium, mas não conseguia expressar-se como queria. Então falou-lhe sem conter as lágrimas: Chico, tenho um grande desgosto. Chico fitou enternecido, auscultando seu interior, e enxugando as faces ela continuou: sabe, Chico, meu marido não me acompanha nas idas ao centro. Aliás,
ele nunca me acompanhou. Nesse instante, Chico, pacientemente e com calma, lhe perguntou: mas ele é bom para você? Sim, responde ela, é um excelente coração. Então, minha filha, não se preocupe. Deus quer primeiro que seus filhos sejam bons, depois que creiam nele. Visita aos presos. O segundo domingo do mês de maio, Dia das Mães, era o dia escolhido para a visita anual de Chico Xavier aos presos na cadeia pública de Uberaba. Na companhia de alguns poucos amigos, ele se dirigia para lá, onde tinha oportunidades de se encontrar com as mães que iriam visitar os seus filhos presos. Escolhi este dia, explicava Chico em conversa discreta conosco, porque também é o dia que as mães que têm filhos presos mais sofrem. Oh, coitadas, não é fácil para elas verem os filhos ainda tão jovens sentenciados à prisão. Enquanto esperávamos a liberação do delegado de plantão, Chico ia conversando com uma e com outra que dele se aproximava para receber algumas palavras de conforto. Impressionava-me o respeito com que Chico era tratado por todos, inclusive pelos próprios policiais que o tratavam como se ele fosse uma autoridade. No percurso pelos estreitos corredores, ele ia parando de cela em cela, com os presos a tratá-lo por tio Chico e a beijar-lhe as mãos por entre as grades, gesto que ele de imediato fazia questão de retribuir. Quantos somos aí dentro? Perguntava ao líder dos demais. A gente se entreolhava, anotando a lição. Quantos somos aí dentro? Interessante que Chico não fazia pregação alguma. Em cada cela entregava alguns cobertores, pois muitos dormiam no chão. Entregava também pães, doces e até cigarros. Nós não podemos vir aqui pregar moral para quem está preso, observava o Chico. Certa vez, nesse sentido, ele nos transmitira precioso ensinamento de Emmanuel. O criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Se algum preso, porém, lhe pedisse um livro, ele fazia questão de anotar o nome e o número da cela, prometendo enviá-lo autografado. Eu nunca presenciei o Chico tentando converter alguém ao espiritismo. A pregação dele era através do exemplo, e assim ele tocava o coração de todos que se rendiam aos seus gestos de compreensão e bondade. Numa de suas visitas à cadeia, um companheiro tirou uma máquina fotográfica e tentou sacar uma foto dele com os presos apinhados à porta de uma das celas. Instintivamente os detentos recuaram e Chico então advertiu o amigo. Não, meu filho, não faça isso. Os nossos irmãos não querem publicidade. Imaginemos nós com nossas feridas expostas publicamente. Cada detalhe, a fim de não ferir ninguém, era observado por ele. De quando a quando, nos corredores da cadeia, uma mãe sofredora se aproximava, solicitando com o nome do filho preso, escrito num pedaço de papel: faça uma prece pelo meu filho, Chico. Vamos pedir, minha filha, vamos pedir, respondia ele, dobrando o papel e colocando no bolso do paletó, com infinita ternura na voz e no olhar. Esse era o verdadeiro apóstolo de Jesus. Não julgava ninguém, apenas se propunha a ajudar. Que possamos aprender sempre com o Chico, meus irmãos. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade,
de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vossa vontade do vosso amor. Assim seja. Poema de José Silvério Horta, que está contido no livro Parnaso de Além-Túmulo.